tomar assento, queridos. Aleluia. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Que noite especial, né, irmãos? Enquanto o Raul comunicava algo aqui, no momento da canção, a respeito daquilo que nós temos para entregar ao Senhor. E às vezes nós nos colocamos a esse lugar de que nós não temos nada, não é mesmo, irmãos? Mas muitas vezes o Senhor quer apenas os nossos corações nas suas mãos. Todo avivamento, queridos, sempre nasceu em um lugar de quebrantamento. Todo avivamento nasceu em um lugar de entrega e de rendição do coração do homem para com o Senhor. Nunca começou apenas com um barulho, queridos. Nunca começou apenas com um rufar dos tambores, mas sempre começou em um lugar secreto. Sempre começou quando o homem decidiu se entregar e se render ao Senhor. E talvez na noite de hoje o que você precisa entregar ao Senhor não é um pedido. Talvez o que você precise entregar para o Senhor não é apenas mais um clamor daquilo que é uma necessidade sobre a sua vida. Talvez, como foi cantado aqui hoje, seja um pecado. Porque a verdade, meu irmão, é que nós precisamos compreender que o Senhor não unge aquilo que Ele já pediu para que fosse abandonado. A presença de Deus, meus irmãos, não negocia com aquilo que Ele quer curar. A presença de Deus não negocia com aquilo que Ele quer te libertar. Então, se na noite de hoje, meu irmão, o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça, meu irmão. Não endureça, porque Ele quer te curar, Ele quer te restaurar e te habilitar para que de fato você esteja preparado para receber tudo aquilo que nele já está preparado para você viver, meu querido. Então não fuja desse lugar, querido. Não fuja desse ambiente de quebrantamento. Não fuja desse ambiente de rendição, porque é nesse lugar que o avivamento do Senhor começa sobre as nossas vidas. É nele, queridos. Por Ele, para Ele são todas as coisas. É nesse lugar que os nossos corações voltam a bater no ritmo dos céus. É nesse ambiente, queridos, que o Senhor nos traz a essa noite. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, que se encontra em João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do 1 ao 11. Você me ajuda, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, diga assim: fazei tudo. Mais uma vez, fazei tudo quanto ele vos disser. Próximo. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, que seriam 80 litros de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Diga assim: e encheram-nas.
até em cima. Próximo. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Próximo. E disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, todas as vezes que Deus nos conduz a um lugar muito conhecido por nós, Ele está tentando nos dizer algo que da última vez, ao passarmos por ali, passou desapercebido aos nossos olhos. Mas para que este momento nós venhamos compreender aquilo que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa noite, é imprescindível que nós venhamos nos atentar aos fatos que estão nas entrelinhas dessa história. O cenário é um casamento, o cenário é e há algumas peculiaridades no casamento judaico que precisam ser postos à nossa compreensão, para que de fato nós venhamos entender aquilo que o Senhor vai nos comunicar a nossa noite. A começar pela questão da durabilidade da festa. Diga assim: eram 7 dias de festa, por isso o nome bodas de casamento. Mas lembre-se que no ato do arrebatamento da igreja, da noiva ao noivo, nós também vamos estar em uma bodas. Mas como na graça tudo é superabundante, nós não estaremos ali por apenas 7 dias, mas nós estaremos ali por 7 anos, porque a verdade é que o Deus o qual nós servimos é aquele que faz, querido, mas faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sequer podemos, subiu ao nosso coração, mas é aquilo que de fato Ele já preparou para aqueles que o amam. Amém? Há alguém aqui entre nós que casou recentemente? Alguém? Verdade. Irmãos, convenhamos que casar é caro, sim ou não? Mas agora imagina você, para além de se casar, proporcionar aos seus convidados 7 dias de festas. Misericórdia, né, irmãos? Aleluias. Mas há uma segunda peculiaridade dentro do casamento judaico, e qual é? É que dentro da festa existiam 3 ambientes para onde os convidados eram alocados. Ali existia o ambiente destinado aos privilegiados. A nata, era ali que ficava o pai da noiva, o pai do noivo, a mãe da noiva, a mãe do noivo e os noivos. Mas também existia um outro ambiente, que ficavam os amigos, aqueles que eram mais chegados, aqueles que eram mais próximos. E aqui, definitivamente, Jesus e Maria não estão no mesmo ambiente. E isso vai fazer sentido para nós daqui a pouquinho, porque para além dessas peculiaridades existia um outro ambiente. Pergunte qual? O ambiente das talhas da purificação. E nesse lugar havia ao menos 6 talhas. Então nós temos 7 dias de festa, sim ou não? E 6 talhas para cada dia da festa, porque eles acreditavam que lavando-se ali, eles estavam se purificando dos pecados que haviam cometido,
e dos pecados que poderiam vir a ser cometidos ao longo da festa. Então, porém, não havia uma sétima talha, porque o sétimo dia era um dia santo, era um dia purificado, então não havia a necessidade de uma nova purificação. Mas você percebeu que Jesus e Maria não estão frequentando o mesmo lugar da festa. Isso porque o relacionamento que eles ocupam com o noivo e a noiva aqui é totalmente diferente. Observe o texto, vai dizer assim: Maria fora convidada e Jesus também. Então aqui, levando Maria, eles levaram Jesus para a festa, e levando Jesus, eles acabaram levando mais 12 para festas, típico de crente, né, irmãos? As talhas da purificação, irmãos, ficava no ambiente da saída da festa, e é justamente nesse lugar que as talhas estavam, que Jesus está, logo no mais afastado lugar, logo no lugar mais esquecido daquela festividade. E como isso chama a minha atenção, meus irmãos, porque aqui Jesus está em uma condição que ao menos uma vez na vida alguém aqui dentro desta casa já passou. Sabe o que é você estar em um ambiente aonde você não é muito prestigiado? É você estar em um ambiente aonde você não é muito bem-vindo. Alguém aqui já passou por isso? Mais alguém? Que bom, irmão, já estava me sentindo mal, achei que era só eu. Então Jesus, ele está nesse lugar, o mais afastado da festa. Aliás, depois dele tem a porta de saída, e ele está ali, no lugar aonde as pessoas iam para se lavar das suas impurezas, iam para tirar toda a sujeira do corpo. Então, para além de tudo, eu creio que aquele lugar tinha uma característica de ser um lugar úmido, mas também com um cheiro muito característico, sim ou não? Ao que, meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo me dizia assim: pergunte aos meus filhos, aonde eu fui parar nas festividades deles. Pergunte aos meus filhos, aonde foi que eles me colocaram na realidade das suas vidas. Porque a verdade, meu irmão, é que nós vivemos em uma geração onde tudo é programado. Nós vivemos na geração da agenda, aonde cada minuto, aonde cada segundo das nossas vidas é minimamente programado. Tem tempo de acordar, tem o tempo de se tomar um café da manhã, tem o tempo de ir trabalhar, tem o tempo para ir na academia, tem o tempo para tirar um momento de lazer. Mas a pergunta na minha boca, direcionada à sua vida, é essa: e quanto a Deus? E quanto a Ele, queridos? Aí você está aí me ouvindo, e talvez você esteja dizendo assim: não, Luke, na minha vida Ele é prioridade, na minha vida Ele está em primeiro lugar, Luke. Irmão, então por quê? Estranhamente, a configuração do seu smartphone, que mostra o quanto tempo você passa em cada aplicativo, diz o contrário disso. Não, Luke, na minha casa Ele é tudo. Na minha casa nós colocamos Ele em primeiro lugar. Então, irmão, porque é lançar uma nova temporada da sua série preferida, que você zera ela em 72 horas, mas lá no seu ambiente secreto você não consegue ficar 5 minutos em oração, prostrado, rendido a Ele. Porque a bem da verdade, queridos, é que muitos conseguem priorizar tudo,
mas inacreditavelmente desprezam, menosprezam e isolam da sua vida aquele que é tudo. Hoje Ele nos reuniu nessa casa, queridos, para dizer ao coração de alguém aqui: lembra aonde foi que você me deixou, lembra aonde foi que você me colocou na realidade das suas vidas, lembra no grau de prioridade que você me colocou, porque nós precisamos compreender algo aqui, irmãos. Não existem prioridades. Se tem mais de uma, deixou de ser prioridade. Ele precisa estar no primeiro lugar, queridos. Qual a sua prioridade, irmão? O que tem governado a sua vida? Conta-se a história em que Charles Spurgeon uma vez foi fazer uma visita a uma amada irmã. Uma irmã que havia se ausentado do culto por 3 meses. E ao chegar lá, ele vai perguntar para ela: irmã, eu vim aqui para saber se está tudo bem contigo. Eu vim aqui porque eu estava preocupado com você. E ela vai dizer assim a ele: ah, pastor, sabe o que é? É que eu perdi o meu óculos, e sem ele eu não sou nada. Esses dias eu estava andando pela casa, tateando aqui, e eu até me queimei. Aí ele vai dizer para ela: ah, irmã, se todo problema fosse assim tão fácil de resolver, era só você ter nos comunicado que a igreja ofertaria um novo óculos para você. Mas tudo bem, eu fico feliz de saber que a senhora está bem. E antes de ir embora, ele vai dizer assim: irmã, você tem uma Bíblia para que eu possa ler uma palavra e ministrar algo no seu coração? Ela vai dizer: ah, pastor, deve estar em algum canto por aqui. Então ele vai e alcança na cabeceira da cama dela. E quando ele abre, apóstolo, lá está o óculos da amada irmã. Aonde você colocou ele, querido? No campo da sua prioridade. Então é por isso que o vinho tem que acabar. É por isso que o vinho teve que acabar. Porque é só quando o vinho acaba, meus irmãos, que nós conseguimos nos lembrar aonde foi que nós deixamos ele. É só quando o vinho acaba que eu me lembro quanto tempo já faz que eu não dobro o meu joelho em uma madrugada de forma intencional para orar a Ele. É só quando o vinho acaba, é só quando o carro bate, é só quando a enfermidade vem, é só quando a crise num casamento chega, é só quando a crise financeira chega, que eu me lembro aonde foi que eu o deixei. Eu sei, querido, que você veio em busca de algumas respostas, e talvez a que menos você queria é aquela que Ele resolveu te dar na introdução da minha fala. Porque você tem se perguntado assim: por que é que para mim nada dá certo? Por que é que as coisas têm caminhado dessa forma tão difícil para mim? Por que é que ao invés de estar dando certo, está dando totalmente errado? Aí Ele te traz a este culto e toma a instrumentalidade da minha vida para direcionar uma palavra ao seu coração. É porque se o vinho não acaba, você não lembrava de adorar ao nome dEle. É porque se o vinho não acaba, você não lembrava de vir ao culto. É porque se o vinho não acaba, você não lembrava de se prostrar e de se render a Ele. Aonde Ele foi parar aí dentro, meu irmão? Aonde Ele foi parar aí, querido? Porque quanto tempo mais, querido, você achou que você iria viver a revelia da presença dEle? Quanto tempo mais você achou que a sua vida espiritual se resumia às fatídicas
mornas orações que você faz antes de dormir? Quanto tempo mais você achou que a sua vida espiritual se resumia em vir a um culto como esse, dizer assim, oi Jesus, e depois ir embora como se nada tivesse acontecido? Você tem andado tão distraído, meu irmão, que você não tem percebido a aproximação dele para a sua vida. Você vem em um culto como esse buscando respostas, e aquele que é a resposta, aquele que é a palavra, todos os cultos vêm aqui para encher, para transformar a sua vida, e você deixa ele passar. Tem tempo para tudo, irmão. Tem tempo para o filme, tem tempo para o trabalho, tem tempo para a série, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o YouTube, tem tempo para jogar videogame, mas não tem tido tempo de qualidade com o Senhor, não tem tido vida no secreto com o Senhor. É por isso que Ele deixou o vinho acabar, querido. É por isso que Ele permitiu que a porta não fosse aberta. É por isso que Ele permitiu que a bênção não chegasse. Não foi o diabo, irmão. E a gente crê nisso. Mas quando ele se levanta, a gente repreende, ele tem que sair. Não foi levante, querido. Foi ele dizendo para a alma de alguém: é que se o vinho não acaba, você se ausenta da minha presença. É compromisso em cima de compromisso. E esquece que ainda tem culto. Aí o vinho acaba, a saúde vai embora, a crise vem, a adversidade chega, é a porta que se fecha, é o sócio que vai embora, as coisas viram de ponta cabeça, e agora você está aqui nesse culto, e Ele está dizendo ao seu coração: tinha que acabar. Diga alguém assim: o vinho tinha que acabar. Porque quando o vinho acaba, meu irmão, é que eu digo: aonde Ele está? É só quando o vinho acaba que eu volto para a madrugada. É só quando o vinho acaba que eu volto a dobrar o meu joelho. É só quando o vinho acaba que eu lembro de abrir a Bíblia para ver se Ele fala comigo. Queridos, Jesus está no pior lugar. Ele está no lugar mais afastado da festa. E a bem da verdade aqui é que se nós estivéssemos no lugar aonde Jesus está, estando nós nesse casamento, nós já teríamos ido embora faz muito tempo, sim ou não? A verdade é que se Deus tratasse você da mesma forma que você trata a presença dEle, sendo Deus, você já teria desistido de você há muito tempo. Mas sabe o que me impressiona, queridos? É que mesmo estando no lugar mais preterido, é que mesmo estando no lugar mais esquecido, é que mesmo estando no lugar mais desprivilegiado da festa, Ele ainda continua do lado de dentro, Ele ainda continua ao alcance de um clamor, Ele ainda se encontra ao alcance de um levantar de mão, Ele ainda se encontra ao alcance de um coração rendido, de um joelho dobrado, de uma mão levantada, glorificando e adorando a Ele. A verdade, irmão, é que se nós estivéssemos no lugar dEle, se relacionando conosco mesmo, nós já teríamos aberto a mão de nós mesmos faz muito tempo, meu irmão. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não se preserva, não se consagra, não oferta, não dizima, não faz nada. Mas ainda bem, meu irmão, que nós não somos Ele. Ainda bem que Ele não nos ama como nós o amamos.
ainda bem que Ele não nos trata como nós o tratamos, porque apesar de mim, Ele em mim tem manifestado misericórdia e graça. É que apesar de mim, Ele em mim continua estando à distância de um clamor, de um coração quebrantado, rendido e prostrado na sua presença. E é exatamente aqui, queridos, que o inimigo da nossa alma fica furioso, porque ele tinha certeza de que Deus, sabendo aonde a gente vai, de que Deus, sabendo aquilo que a gente fez, tendo visto aquilo que a gente tem falado, ele pensou que Deus desistiria de nós. Mas posso te trazer uma boa notícia aqui? Aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou até a sua última gota de sangue pela sua alma, Ele ainda se encontra ao alcance da sua oração, Ele ainda se encontra ao alcance do seu levantar de mão, do dobrar do seu joelho. O diabo estava tentando te convencer que para você não tinha mais jeito, que não adiantava orar mais, que não adiantava jejuar mais, que não adiantava vir mais à igreja. Mas eu venho da parte de Deus, meu irmão, para silenciar a boca do diabo dentro da sua alma e te dizer: ora que ele te responde, clama que ele te responde, adora que ele te responde, louva que ele te responde. Ei, queridos, será que você não leu? Eis que os meus ouvidos não estão fechados para ouvir a sua oração. Ele ainda, meu irmão, se encontra ao alcance da sua oração. Então aí do seu lugar, querido, levante as suas mãos e comece a adorar a Ele. Levante as suas mãos e comece a glorificar a Ele, porque Ele ainda está te ouvindo. Ele ainda está te ouvindo. Ele te ouve, querido, Ele te ouve, Ele te ouve. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eles não têm mais vinho. Até porque, querido, se o vinho não acabasse, ele passaria desapercebido da festa. É a ausência do vinho, é a falta do vinho que faz com que ele tenha que se manifestar na festa. Ei, querido, sabe por que tudo isso tem sobrevindo sobre a sua vida? Sabe por que toda essa adversidade tem vindo sobre a sua vida? Para provocar a manifestação dele aí. Para provocar a manifestação dele aí, queridos. Essa falta, essa luta, essa tristeza, esse lamento só tem feito com que ele venha se manifestar lá naquela casa, para que ele venha se manifestar com poder e autoridade sobre a sua vida. Porque quando a ausência chega, meu irmão, ele chega também. Quando a falta chega, ele chega também. Eles não têm mais vinho. Porém, a resposta que Jesus aqui dá para Maria é uma resposta que me constrange um pouco. Que tenho eu contigo. Irmãos, e se Maria fosse aquela mãe raiz,
o filho dela falando assim com ela, chinela tinha cantado, sim ou não? Mas eu demorei um pouco para compreender daquilo que se tratava essa fala. E aqui não se trata de um filho falando com a sua mãe, mas de um senhor falando com a sua serva. Que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha... Querida, se você soubesse o poder do ainda, quer dar uma informação positiva somente, sim ou não? Não use mais palavras negativas, use um ainda. Ainda não prosperamos, ainda não deu certo, ainda não aconteceu, ainda não fiz o meu primeiro milhão, ainda não comecei a dieta. Ó Deus revelando alguém aí, ó. Ainda não é chegada a minha... E eu gosto disso, queridos, porque no original, no grego, diga assim, hora é igual a tempo de trabalho. Quem aqui vai trabalhar amanhã? Cadê os trabalhadores da última hora? Quem aqui acorda muito cedo, irmãos? 4 horas da manhã, alguém? 4 horas. 5 horas da manhã, alguém? 5:10. 6 horas. 7 horas. 8 horas. Agora o pessoal das 4 e das 5 mira nesses. 9 horas, alguém? Irmão, conta o segredo para nós aí. Meio-dia, tem uns que é meio-dia, né? Mas qual é o meu ponto, irmãos? Você sabe que a hora que você tem que acordar para não chegar atrasado ao seu trabalho. Mas o fato dessa hora de trabalho não ter chegado, ela já existe, sim ou não? Ela ainda não chegou, mas ela já existe. Você está aqui agora me ouvindo, mas daqui a pouco você vai estar no seu carro, levando a sua esposa embora, e você não vai deixar ela cozinhar aqui, você vai pagar uma pizza para ela, sim ou não? Você vai pagar um lanche para ela, vai ou não? Toma posse aí, irmã. Recebe aí. Porque o tempo de trabalho, irmãos, ainda não chegou, mas ele já existe. Você sabe que nos dias subsequentes, nós estamos na quarta, você sabe que na quinta e na sexta, no sábado e talvez no domingo, você vai ter esses dias de trabalho, essas horas de trabalho. Mas sabe o que anima o meu coração aqui, queridos? E me faz crer na palavra liberada, é que pode não ter chegado ainda, mas na autoridade do nome de Jesus eu digo a você, já existe, já é uma realidade, queridos. Ei, isso é profecia na minha boca para a vida de alguém. Ainda não chegou, mas já existe. Ainda não chegou a bênção, mas ela existe. Ainda não chegou o filho no ventre, mas ele já existe. Ainda não chegou a porta bela, mas ela já existe, querido. Já prepara o ambiente, meu irmão. Já prepara o culto de ações de graças, porque ainda não chegou, mas assim te diz o Senhor na minha boca, já existe, aquela vitória já existe, aquela bênção já existe, já é uma realidade. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que sequer subiu ao seu coração, é aquilo que já está preparado a você, querido, já existe. Ei, antes que esse mês acabe, queridos, tem surpresa de Deus chegando lá naquela casa. Antes do findar desse mês, tem alegria de Deus chegando lá naquela casa. Você crê nisso, querido? Aleluia. Luke, diga assim: mas se já existe, por que é que eu não vejo?
Paulo vai dizer que tudo está pronto, queridos. Mas a pergunta que fica a nós é: por que é que eu não vejo? Diga assim: ainda não é chegada a hora. Eu sei, meu irmão, que você veio em busca de respostas aqui hoje, mas Ele vem à sua vida para te dizer: não é tempo ainda. Não é tempo ainda. Eu sei da responsabilidade que eu carrego com a sua alma nessa noite, querido. Eu sei que a convicção do crente, ela se move por aquilo que vê e por aquilo que crê. E que por algumas vezes alguns vão querer ver antes de crer, mas que há aqueles que vão crer antes de ver. Porém, a vida cristã, ela é uma mistura de, diga assim, cabeça nos céus e pés no chão. Eu sei aquilo que eu vejo, mas eu ainda continuo crendo que Ele é poderoso para fazer. Diga assim: ainda não é hora, mas já existe. Então agora, Maria, percebendo que do que aquele momento se tratava, dirá assim a eles, e repita comigo: façam tudo o que Ele mandar. Diga mais forte: façam tudo o que Ele mandar. Agora eu pergunto a você: o que é fazer tudo? Alguém arrisca? Tudo. A ordem é expressa: fazei, fazei. Mesmo que a ordem aqui, irmãos, seja colocar água onde eu esperava ter vinho, mesmo que aquilo que eu vim buscar nem de longe é aquilo que Ele está me fazendo colocar. Diga assim: isso é tudo. Eu vim buscar vinho e Ele me mandou colocar água. Faz sentido, irmão? Faz sentido para alguém aqui? Eu vim buscar vinho aqui, mas Ele me mandou colocar água aqui. Faz sentido? Não faz, queridos. Mas posso te dizer algo aqui? Bem-vindo ao clube, irmãos. Porque dessa porta para dentro, a gente entende menos e acredita mais. De lado de cá para dentro, a gente entende menos e a gente confia mais. Luke, mas eu vim buscar vinho e Ele está me mandando colocar água. E você não está fazendo isso até agora, por quê, irmão? E você está esperando para obedecer quando? Eu não sei para quem eu prego aqui, queridos, mas eu sei de quem eu prego, e a palavra na minha boca é essa: faça tudo. O Senhor não te quer pela metade, meu irmão. Você quer viver a totalidade das promessas dEle, mas para que isso seja uma realidade, Ele precisa te ter por completo. Chega, meu irmão, de viver essa vida rasa, essa espiritualidade de altos e baixos. Se entrega, queridos. Se entrega por completo a Ele. Diga assim: faça tudo. Ou será que aqui só foi eu que já executei algo em obediência, em que nada fazia sentido com aquilo que eu imaginava estar vivendo ali? Ei, irmão, será que é só eu que vim muitas vezes buscar vinho e me vi diante de litros de água? Mais alguém aqui? E eu pensei, nas palavras de Maria: fazei tudo. Você lembra, queridos,
o que foi que o Senhor te pediu? Você lembra as palavras liberadas ao seu respeito? E as condicionalidades para que você vivesse aquela realidade? Chegou o tempo, queridos, de voltar a praticar. Chegou o tempo de voltar a andar na palavra liberada ao seu respeito. Já existe, querido. Já existe. Diga assim, são 6 talhas. Quantas? Cada talha aqui tinha capacidade para cerca de 80 litros. Ou seja, é muita água, sim ou não? E ali não tem nenhum encanamento, irmão. Não tem nenhuma torneirinha para encher aquelas talhas. Mas ainda assim o texto vai dizer que eles encheram, diga assim, completamente. Quer saber o que é obediência? É continuar executando a ordem recebida, mesmo diante do resultado inesperado. É continuar obedecendo, mesmo que a minha obediência ainda não tenha se convertido naquilo que eu esperava receber. Porque a verdade, irmão, é que nós nos movemos em obediência à medida em que ela vai se convertendo nos resultados que nós esperávamos ter. Mas agora a pergunta que fica a nós é essa: você está disposto mesmo? Você está disposto a obedecer até o fim? Mesmo que ao longo dos dias a sua obediência não se converta ao resultado esperado? Está disposto? Então diga a alguém assim, porque o segredo, diga mais forte, porque é o segredo, é encher as talhas até o fim. Ei, querido, nós já estamos em fevereiro, e você já está querendo parar de encher as talhas agora. Daniel 12:13 vai dizer: tu, porém, vai até o fim. Porque a realidade, queridos, é que a vida cristã, o segredo da vida cristã não é como se começa, mas o segredo da vida cristã também não é o meio das coisas. A promessa para nós é essa: melhor é o fim. Melhor é o fim, querido. Mas não está acontecendo nada. Nada está acontecendo. Mas guarde isso no seu coração, querido. Obediência não é resultado. Eu não sei com quem Deus está falando aqui, mas a ordem de Deus na minha boca é essa: volte a encher as talhas hoje. Volte a encher as talhas hoje, porque a ordem é muito clara: fazei tudo. Jesus vai olhar para os servos, e aqui tem, diga assim, 480 litros de água. E eles estão no terceiro ambiente. Eles estão aonde? O mestre-sala está no primeiro ambiente da festa. E Jesus vai dizer assim: levem para ele. Jesus ora. Jesus dá graças. Jesus abençoa aqui. O que ele vai dizer? Levem. Aí eles saem daqui com 480 litros de... Aí você me pergunta e eu te respondo: como é que sem estender a mão? Porque, irmão, ele não abençoou, ele não orou, ele não deu graças, ele só disse: levem. E sabe qual é a graça da graça? Quer saber? É que enquanto você estiver andando em obediência, a sua obediência se tornará a sua provisão. O Senhor está dizendo para você, querido: pare de querer entender tudo,
Pare de querer compreender tudo. Comece a me obedecer. E é aqui que está o grande problema, irmão. Porque nós estamos tão preocupados com o macro. Nós estamos tão preocupados com a grande manifestação, com a grande conferência, que um profeta vem até nós, revelando o nosso CPF. Mas desculpa, meu irmão, te desanimar hoje, porque o mundo espiritual é muito mais simples do que se imagina, querido. Ele está dizendo assim: vai me obedecendo ordinariamente, vai me obedecendo diariamente, porque enquanto você me honra em obediência, eu estou trazendo providência para a sua casa ali. Enquanto você me honra em obediência aqui, eu estou levando cura para a sua casa, eu estou levando provisão para a sua empresa, eu estou levando salvação para a sua casa. Só não para de obedecer. Enquanto você obedece a Ele, querido, Ele renova as suas forças. Enquanto você obedece a Ele, Ele renova a sua vida espiritual. Continua, irmão, não para aqui. Tem muito mais de Deus, querido. Tem muito mais de Deus para você desfrutar esse ano. Diga assim: melhor é o fim. Continua obedecendo, porque vai sair água aqui, mas vai chegar vinho aí. Vai chegar vinho aí, querido. Queridos, a palavra de Deus que habita dentro de mim manda eu te dizer: não vai ter movimento, querido, não vai ter barulho, mas você vai acordar e vai estar lá. Não vai ter manifestação, não vai ter alarde, mas você vai acordar e Deus vai te surpreender, porque tinha água aqui, mas agora o vinho de Deus está chegando sobre a sua casa, o vinho de Deus está chegando sobre a sua história. Ei, queridos, o Senhor vai te assustar, porque tem surpresa dele chegando lá na sua casa. Tem surpresa dele chegando lá na sua casa. Se coloque de pé, queridos. Aleluia. Aleluia, aleluia. E dando ao mestre Sala, e experimentando o vinho, ele vai dizer: isso é esquisito. Porque toda festa que eu organizo, o noivo sempre coloca o melhor vinho primeiro, aí depois ele coloca o inferior. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente, porque ele guardou o melhor para o final. Respire fundo, meu irmão, faça assim. Porque o noivo te trouxe a essa casa, faltando 17 dias para o fim desse mês, para te dizer: eu guardei o melhor para o final. Eu guardei o melhor para o final. Assim diz o noivo da noiva: acontecerão movimentações por estes dias, que você não estava nem no radar para que pudessem acontecer, mas vai chegar a ligação, vai chegar a mensagem, e o nome do Senhor para a sua vida é este: surpresas dos céus. O noivo guardou o melhor para o final, querido. Você e a sua casa vão viver o melhor ano da sua vida. Aleluias. Feche seus olhos, querido. O Senhor está falando aqui, queridos, com homens e mulheres, com empreendedores dessa casa, com pais de famílias dessa casa, que vinha tendo um sentimento recorrente de que os melhores dias haviam ficado no passado,
Mas aquilo que está por vir, querido, nem se compara com aquilo que ficou no seu passado, porque o melhor de Deus chega sobre a sua vida. Hoje Ele te chama de volta. Hoje Ele te chama de volta. Talvez você tenha continuado a festa, sem perceber que o vinho já tinha acabado. Você continuou na rotina, você continuou vindo culto após culto, mas caiu na rotina. Continuou sorrindo, com um coração totalmente seco por dentro. Mas hoje Ele quer encher a sua vida de um novo vinho. Um vinho de alegria, um vinho de cura, um vinho de renovação, um vinho de restauração. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, meu irmão, hoje está aqui para transformar a realidade da sua vida. E se hoje você quer viver a vida que Ele tem para você, Ele te convida a deixar essa vida que você tem levado hoje. O altar é um lugar para você estar, querido. Há muito mais de Deus para você viver. Se você entende isso, vem à frente que nós queremos orar por sua vida. Se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, não há como falar sobre Ele sem apresentá-lo como Senhor e Salvador. Se há alguém aqui nessa casa que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas que entende que este Jesus que cura, que este Jesus que saura, que salva, que transforma, que renova, é para você, levante uma das suas mãos. Se talvez você está nessa casa, pertenceu a outra denominação, ou talvez você é dessa casa e entende que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite você quer se reconciliar com Ele, levante também uma das suas mãos aqui. Nós não estamos aqui para te julgar, irmão, mas nós estamos aqui para te conduzir ao melhor lugar que você pode estar, que é na presença de Jesus. Amém, querido? Você pode vir aqui? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se alegrar, igreja? Aleluia, aleluia. Sou santo dos santos, de outro lugar. Sabe viver de onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já
Aleluia, Senhor. Aqui estão os seus filhos, Pai, que hoje decidiram caminhar em obediência à sua palavra, Senhor. E eu sei que alguns de nós temos, Senhor, nos perguntado: quando é que vai acontecer? Quando é que a bênção vai chegar? Quando é que o milagre vai tocar? Mas eu profetizo, Senhor, sobre a vida daqueles que hoje estão aqui, surpresas de Deus, surpresa dos céus sobre a vida deles. Eu não sei se é o telefone que vai tocar, eu não sei se é a mensagem que vai chegar, mas eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, surpresa dos céus. Nós vamos te colocar neste lugar de prioridade, Senhor. Nós não vamos te deixar, Senhor, em um lugar esquecido das nossas realidades, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor deve ocupar tudo. Não há como priorizarmos tudo e perdermos na nossa vida aquele que é tudo. Por isso, nesta noite, nós saímos debaixo dessa palavra e convictos que o Senhor ocupa o primeiro lugar das nossas vidas. Ah, Senhor, receba os teus filhos que aqui estão. Guarda, Senhor, o coração dos teus filhos, para que a preciosa semente não venha a ser roubada deles. Guarde, Senhor, o coração dos teus filhos, para que aquilo que é deles por herança não venha a ser usurpado, mas que eles venham desfrutar da totalidade das suas promessas sobre a vida dos teus filhos. Assim nós oramos, Pai, e nós te glorificamos, e somos gratos a Ti, Senhor, porque nós ouvimos o Senhor falar ao nosso coração, e nós cremos que nós iremos sair desta casa habilitados para viver um novo tempo, habilitados para viver uma nova história, para o louvor da sua glória. Testemunhos vão chegar, milagres vão acontecer, e todos vão de ver quão grande é o nosso Deus. Amém, queridos? Aleluia.